eu fiquei bastante feliz com uma questão lúdica que apareceu na prova de inglês, né, que foi a canção do Paul McCartney, estudada em sala de aula. Né, eu faço uma aula de inglês com música. Qual que é o número dessa questão, professora? Questão número 92. 92 da prova amarela, né? Isso. Que era o Ebony and Ivory, do Paul McCartney. Uhum. Cantei com os alunos e falei, sempre brinco que não podemos negligenciar os clássicos de música, né? Claro que ouvir um funk é bem legal, mas os clássicos da música de língua inglesa, o rock da língua inglesa, o clássico não pode ser deixado de lado, porque é uma característica da prova do Enem. É uma tradição. Né? Ano passado a gente teve Bob Dylan, não é isso? O ano retrasado, Bob Dylan. Então sempre cai esse Isso, tipo de já música, caiu né? Coldplay, já caiu Bob Marley, já caiu Bob Dylan e agora Paul McCartney. Então foi uma letra de música estudada em sala de aula, cantada, né? No caso dessa questão, por exemplo, professora, qual que era a dificuldade maior ali para o aluno? O que ele tinha que prestar mais atenção? Na verdade, era só saber que Ebony and Ivory significaria preto e branco, né? Para ele saber que a resposta certa é a resposta E, o respeito étnico. E a minha preocupação, né, era o aluno não saber, né, que Ivory é marfim, por exemplo, né, simbolizando o branco, né? E essa era a questão. Mas, veja só, Vitor, totalmente interdisciplinar também, se você pensar na geografia, onde eles usam bastante esse tipo de nomenclatura em português, então eu acho que o aluno não teve nenhuma dificuldade. Que outro exercício que você destaca que o aluno deve prestar atenção aí ao corrigir o que ele fez hoje durante a tarde? Por exemplo, uma questão que muitos alunos têm dificuldade é quando o exercício envolve logaritmo. Nesse ano apareceram duas questões envolvendo logaritmo e uma delas é uma tradição em que a gente usa esse logaritmo na chamada escala Richter para medir terremoto. Então, quando na questão de número 174, de novo, na versão amarela, falava sobre um terremoto de magnitude 9, que tinha provocado um tsunami no Japão, e depois um outro terremoto no sudoeste da China, no ano de 2013. E essa medição dessa energia liberada é em função do logaritmo. É dado do exercício que a magnitude é igual a 2 sobre 3 vezes o logaritmo de E sobre E0. E0 é uma constante positiva e o examinador cobrava a relação que existia entre a energia liberada no terremoto no Japão e a energia liberada no terremoto da China. É o cálculo básico de definição e propriedade de logaritmo. Aí tem que conhecer a definição de logaritmo, as propriedades de um logaritmo e, usando essa escala que ele forneceu, fazer as substituições, né? Então, essa magnitude no terremoto do Japão igual a 9, teria que ser 2 sobre 3 vezes o logaritmo da energia liberada, que ele chama de E1, dividido por E0, e depois no terremoto da China, 7, que seria a magnitude desse terremoto, igual a 2 sobre 3 vezes o logaritmo do E2, que é a energia liberada no terremoto da China, dividido por E0. Aí aplica-se a definição de logaritmo, as propriedades de logaritmo, para obter a alternativa C de casa, que é a energia liberada no terremoto do Japão é 10 ao cubo, ou seja, 1000 vezes maior do que a energia liberada no terremoto da China. Essa questão, e isso é um mito que vem caindo, como eu falei, a ideia de que não cai gramática nessas grandes provas no Enem. Essa aqui é uma pergunta gramatical. Claro que é a parte da gramática que depende de interpretação. A pergunta em si, né, perguntava sobre análise da coesão. A resposta certa era C, condição. O candidato tinha que ser baseado no acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro e que esse acontecendo, na verdade, está introduzindo uma oração que é condicional. Qual que é o problema? Os candidatos, geralmente, eles aprendem as conjunções ou expressões conjuntivas de condição. Então, ele está esperando um caso, está esperando um ser. Aqui, analisando o texto, que está falando sobre riso e a capacidade de rir dos ratos, etc., a gente percebe que, através da interpretação, isso, na verdade, é um caso aconteça do cientista. É gramática, depende da interpretação. Mas, para o candidato que está muito quadradinho,
sabe, pegou a tabelinha do cursinho, vai tentar só aplicar na prova, provavelmente não ia conseguir responder essa pergunta. Por isso que é importante tentar fazer aquele exercício de substituir por uma expressão equivalente para fazer esse teste e tentar identificar, né, Você tem que professor? confiar em você mesmo. Uhum. Quando você faz a substituição, não mudei o sentido do texto. Eu fiz a substituição, mas eu sei que o sentido é o mesmo. Sim. Aí funcionava. Aqui o caso mais subjuntivo funcionaria tranquilamente. Mas é uma pergunta de gramática e, né, quebramos então a ideia que não há gramática ou que a gramática não é tão direcionada no Enem. Há alguns anos a gramática tem aberto espaço. Nessa prova apareceu mais coesão. Esse ano, então, você sabe que a intolerância religiosa é algo ruim, tanto que o próprio tema, né, são os caminhos para a gente combater essa intolerância. Qual é a dificuldade? A dificuldade é pensar nesses caminhos, é a famosa proposta de intervenção. Então, o nosso candidato, ele precisava analisar de uma maneira crítica, porque não cabia aqui discutir se existe ou não. A prova foi dada a partir desse pressuposto. Existe intolerância religiosa. Como eu trabalho com ela? Então, a partir disso, o candidato tinha que tentar averiguar, talvez, as origens, né, o que permite a manutenção da intolerância religiosa, para conseguir seguir essas diretrizes. Foram dados textos de apoio com as leis brasileiras, sobre a Constituição brasileira, porque justamente para servir de base, não, isso daqui não é uma questão de opinião, né, tem a ver com as leis do país. E o nosso candidato ele tinha que primeiro conseguir separar a própria fé ou falta dela do tema da redação. A questão aqui não era defender uma religião ou outra. Por isso que eu vi vários comentários das pessoas falando, não, mas é um tema muito polêmico. É mais ou menos, porque na verdade não é uma questão de defender uma religião ou outra. É defender a liberdade de fé ou de não crer. A partir desse momento, né, que ele vai determinar que é preciso essa liberdade, pensar em causas ou em consequências, porque isso ainda existe no Brasil. Poderia pensar na questão da impunidade, que o texto de apoio mostrava que há leis para isso. Mas aparentemente não estão funcionando, estão sendo aplicadas. Ele poderia sugerir, então, leis específicas, criação de multas, de prisões mais rigorosas, questionar essa nossa ideia de uma democracia miscigenada, em que todas as contribuições são tidas como iguais, que a gente sabe que não é bem assim, e talvez entrar na questão das religiões afro-brasileiras, que sofrem um preconceito intrínseco. E se sofre isso, porque talvez são de uma origem de uma sociedade escravagista, como que eu consigo quebrar uma herança tão forte? Através de medidas socioculturais. A escola era um bom agente para ser colocado, a família, a mídia poderia ser citada. O papel fundamental da mídia de uma desconstrução cultural. Era fundamental para o candidato, então, lembrar de colocar pelo menos 2 agentes para mostrar que ele tem uma visão global da sociedade, senão só aparece o governo deve fazer isso. E, principalmente nesse tema, a proposta ficaria longa. Ele conseguiria fazer uma análise das causas e também fazer uma proposta de intervenção que é cobrada no Enem. Né? É a quinta competência, 200 pontos pela proposta. E o tema, da forma como foi feito, direcionava fortemente para a proposta de intervenção como a estrela do texto. E, professora, se algum aluno entendeu que a intolerância religiosa não é um problema tão grande no país, ele relativizou o peso desse contexto de intolerância religiosa, é possível que ele perca muitos pontos? O que deve acontecer com esse aluno? Aí é uma questão de interpretação, porque, na verdade, isso é exemplo que aconteceu em 2013. Em 2013, eram os efeitos da lei seca, né? Mas não era a lei seca. Aqui também não é a intolerância religiosa. São os caminhos para que a gente minimize a intolerância religiosa. Então, não cabe ao candidato aqui discutir se há ou não há essa intolerância, se ela é pequena ou se ela é grande. Cabe a ele pensar em soluções para ela. Então, se o candidato, talvez, e isso também aconteceu no passado, né, a gente viu comentários, as pessoas tentando questionar se a violência contra as mulheres é tão grande, se não é, mas você está extrapolando o tema que foi dado. Então, aqui é uma questão de interpretação. Tem que se manter cabalmente aos textos dados e ao tema de recorte. É entender o enunciado, entender a coletânea ali, dar pistas sobre a linha que o Enem propõe. Exatamente. Né, não é ter um cerceamento de liberdade, mas mostra que você não interpretou o tema.